21 de junho de 2025, São Paulo, capital. Naquele começo de inverno, o mundo se despedia de Maria do Rosário. Mulher, negra, de vida simples, conquistou espaços que antes eram reservados apenas para os homens. Maria do Rosário foi uma das peritas criminais pioneiras do Brasil. Quem conta sua história nessa homenagem é uma de suas maiores discípulas e também grande amiga, Rosângela Monteiro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final, deixe conhecer, e quem vai nos contar o conhecimento todo dessa biografia de uma mulher imensa que o Brasil teve o privilégio de ter como perita, vai ser a Rosângela Monteiro. A gente faz sempre aqui no canal biografias comentadas, fiz da Amy Winehouse, da Beatriz Segal, de várias outras personalidades, e nada mais justo a gente trazer essa mesma medalha para pessoas próximas. A gente teve o privilégio de ter como uma das pessoas que torceu muito pelo canal a Maria do Rosário, uma das primeiras mulheres peritas do Brasil, mas com certeza, acho difícil não ser, a primeira mulher preta perita no Brasil. Eu tive o prazer de estar com ela umas 2, 3 vezes, mas ela é uma das mentoras da nossa maior perita do Brasil hoje, que é a Rosângela Monteiro. Foi você que me apresentou Maria do Rosário e eu sei o carinho que você tem. E a gente está fazendo isso porque, infelizmente, Maria do Rosário partiu agora durante o feriado dos Corpus Christi, não foi isso? Foi exatamente. Dia 21 de junho? Foi dia 20, 19? Nossa, gente, eu perdi até o... Foi dia 21 de junho. Dia 21 de junho de 2025. Ela faleceu dia 20, na sexta, e o velório, a despedida toda foi dia 21. Dia 21. Maria do Rosário, ela morreu com 88 anos. Ela teve uma vida inteira. Nasceu em 1937. São Paulo mesmo? Então, São Paulo. E eu achei ela tão... E é maravilhoso, porque ela, aos 88 anos, as minhas últimas conversas com ela, é como se ela tivesse 20, né? Ela tinha uma clareza. Sim. Ela contava muito boas histórias. Quem é a Maria do Rosário? O que você pode me contar sobre ela para todo mundo conhecer? Então, Beto, logo que eu entrei no Instituto, eu não tinha conhecimento de quem era a Maria. Eu não tinha nem visto a Maria, porque ela sempre trabalhou em outras áreas, né, da perícia. E é o que eu falei para o pessoal, quando nós nos encontramos, ela gostou de mim de graça. Sabe uma coisa que... Você chega na pessoa assim, bateu. Mais ou menos como a gente. Nada. Mais ou menos como a gente mesmo. Bateu, ficou. Sim, bateu, né? ficou. Mas sem nada. Mas ela já era uma senhora, né? E eu era ainda... Quantos lá anos você conviveu com ela, assim, trabalhando? De 90... Da década de 90 até agora. Nossa. Nós ficamos um período convivendo, trabalhando, não no mesmo setor, porque na ocasião ela estava no crimes contra o patrimônio, e a maior parte da minha vida eu fiquei em crimes contra a pessoa. Então, são perícias diferentes. Mas a Maria, ela atuou como perita em acidente de trânsito, documentoscopia, eram as especialidades dela, e crimes contra o patrimônio. Então, claro, os trabalhos dela, muito bons, todos, né, reconhecidos, tal, mas a Maria, ela teve um papel importante na criminalística politicamente, Beto. Justamente pela personalidade dela, pelo conhecimento que ela tinha da vida, né, por tudo que ela passou e por tudo que ela viveu na vida dela. Ela tinha um conhecimento assim impressionante. E as formações dela, né? Ela é uma mulher que era enfermeira padrão, depois ela fez o curso de Direito, né? Ela saiu da enfermagem direto para a perícia. Ela fez concurso, ela não começou em carreira nenhuma. Era escrivã. Não, ela foi direto para a perícia. O que já é bem diferente, porque se a gente contar isso na década de 70, pouquíssimas pessoas sabiam o que era a perícia. Hoje, todo mundo sabe, principalmente depois do caso Isabela, todo mundo fala em vestígio, coletar, está na boca de todo mundo, né? Mas você imagina isso na década de 70. Para uma mulher, e preta, como você falou.
Mas a Maria ela tinha um diferencial em tudo. Ela soube aproveitar todas as oportunidades que surgiram na vida dela. Ela veio de uma família humilde, uma família extremamente assim batalhadora. Ela que teve o exemplo da mãe, dos pais, né, da mãe e do pai, os irmãos. E eu tive a oportunidade de conhecer os sobrinhos, o filho dela e sobrinho neto. É uma família enorme, mas todos assim muito com essa característica que puxaram da Maria, né? E assim, uma presença de espírito impressionante. Era impossível você ficar do lado dela e não dar umas boas risadas. Ela tinha umas tiradas ótimas, Beto, ótimas. Sempre. Sim. Eu já conheci ela, já uma senhora, devia ter mais de 50 anos, e até o último dia que ela foi, que nós nos encontramos, que ela foi em casa. Sim, exatamente o que eu estava falando. Na sua casa eu ri muito com ela. Não, ela é muito ela era muito irônica no bom sentido. Sim. Ela tinha um espírito muito divertido. Divertido. Muito atenta. Sim. Então isso é muito importante politicamente. Ela tinha um conhecimento e assim, era um conhecimento que não era da perícia, ela conhecia pessoas, né, políticos muito importantes. Ela aprendeu isso, sabe, na parte política, que é uma coisa que nos falta ainda, e que é importantíssimo, né, para a perícia, para a polícia técnico-científica. Infelizmente, eu digo infelizmente como brasileiro e como cidadão, e é o meu direito de achar isso, eu acho ruim a polícia ser ligada à política, porque nem sempre as pessoas que estão como chefes daquelas cadeiras são as melhores pessoas indicadas. Exato. Então, e jogo político é importante para que a própria a Polícia Técnico-Científica consiga ter equipamentos, recursos, orçamento. Mas veja, mais, Alberto, né? Que difícil. Nós não podemos tomar partido em política, lógico, porque o nosso patrão, gente, é o governo, é o governador. Se o governador é de A, sei lá, de tal partido, do outro, para nós, eu não posso tomar partido, porque daqui a pouco muda. Então, não se faz politicagem, mas assim, nos bastidores, principalmente durante os congressos, tal, e junto à Câmara, desde da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, Congresso, Senado, a gente tem uma série de propostas de emenda à Constituição. Então, ela tinha um know-how muito bom, extremamente perspicaz com relação a isso, sabe? A política, esse jogo político, sabe? Ter cintura para isso, por exemplo, que é uma coisa que eu não tenho, eu descobri que eu não tenho. Eu tive que começar, fui presidente de uma associação brasileira de criminalística para descobrir que eu não tenho jogo de cintura. Não tenho. A Maria tinha. Então, ela sempre foi uma mentora. Ela era algodão entre cristais. Sim, e é assim, para todo mundo. Então, ela ficou conhecida nacionalmente. Não tem uma pessoa nesse país que viveu aquela turbulência do final dos anos 80 com a nova Constituição. Ela entra quando na polícia? Ela entra na década de 70. Ela deve ter pega entrado... ali ainda a ditadura e tudo mais. Pega. Nós estávamos ainda vinculados à Polícia Civil, subordinados, não é vinculado, subordinados. Né? Então, ela entra numa época que era até diferente os concursos. Você tinha que fazer o curso, primeiro, de criminalística, era um curso ligado à Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. E depois você tinha que pleitear a carreira. Ainda para a perícia. Ainda para a perícia. Então, ela é desta turma. Depois da turma dela, eu acho que imediatamente já veio a turma... Não, ainda não, veio a turma de 3 anos de perícia, e só em 82 é que foi o primeiro concurso onde os peritos, os candidatos, deveriam ter curso superior em outras áreas, né? Não tinha que fazer este curso de criminalística. O Dr. Moraes também fez. O curso de criminalística maravilhoso, maravilhoso. Era um curso superior da polícia ligado à Universidade de São Paulo. Então, vocês imaginem como é que era esse curso de criminalística. Você aprendia a fazer perícia de bomba a carrinho de nenê, sangue, você aprendia a fazer tudo. O perito saía completo. Né? Um curso E depois, completo. No dia a dia, você vai acabando se olhando, se especializando. É como o médico. O médico, quando ele termina a faculdade, ele é clínico geral. Então, me falaram que hoje até mudou. Agora ele sai médico, até agora, para ser clínico geral, tem que fazer residência de clínico geral. Então, é que antes, para minha época, também, saía clínico geral. Era o médico de família, era o clínico geral. Aí, a residência que vai... A especialidade. Te formar. Sim. Aí você vai ser ginecologista, cardiologista e tal. A perícia é a mesma coisa. Então, quando nós saímos da academia, você sai clínico geral. Né? E aí você vai procurando atuar naquela área que você gosta mais. Mas, assim, o papel da Maria, e por isso que ela ficou nacionalmente conhecida, né? Essa parte política, sempre acompanhando.
pelos peritos, para os peritos, sempre. Ela falou assim, olha, eu luto pelos peritos. Não importa se é daqui, se é do Rio Grande do Norte, se é da Bahia. Ela era do lado dos peritos e ela enfrentava mesmo. E quando ela adotava alguém, aí sai de baixo. Ela te ajudou naquele aconteceu. teu evento do assédio sexual, Assédio não ajudou? sexual. Foi ela, não é? Foi ela, foi ela. Por isso que eu te falo. Conta que ela... para mim de novo, porque pode ser a primeira vez que alguém esteja vendo. Você passou por um assédio sexual. Sim. E a Maria do Rosário peitou ali a peitou, história, né? Ela pulou na frente. Ela foi, Como foi a naquele história? momento, a única pessoa. E por isso que eu te falo, Beto, que ela gostou de mim de graça. Porque você imagina eu com 30 anos, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, tendo que enfrentar uma barra dessa. Numa época que não existia a figura, a tipificação do assédio sexual. Então, não existia nem o que você... Teve que se buscar uma importunação, uma situação horrível que eu estava passando, justamente no momento que eu estava entrando na política de classe. Entendeu? Nessa Foi num associação momento, e tudo mais. eu já estava na Associação dos Peritos Criminais. Não, eu estava no Sindicato dos Peritos Criminais aqui do Estado de São Paulo, conhecendo, começando a frequentar, entender qual a importância da política para a categoria. Porque, veja só, nós não podemos ficar tomando partido, mas nós dependemos de vontade política. Então, como que você, para conseguir emplacar um projeto, conseguir melhores condições, conseguir uma maleta, conseguir recurso, conseguir treinamento, você precisa de vontade política. E aí você fala, não, política eu não vou. Olha que complicado. Então, você tem que entrar no jogo da política. Eu estava aprendendo a fazer isso. Foi bem no começo, década de 90. E foi tudo junto. E aí apareceu essa figura, né, de um delegado que foi diretor, e aí começou toda a história durante um ano. Foi um delegado que foi diretor do Instituto núcleo. De Criminalística. Do núcleo, não, do Instituto de Criminalística. Que seria hoje superintendente? Não, seria o diretor do Instituto de Criminalística. Tá. Acima dele, tem um superintendente havia um departamento, não existia superintendência, era Departamento de Polícia Científica. Era um delegado também. E acima dele, o delegado geral. Entendi. E daí o secretário. Porque tinha esse delegado, esse é de perícia e tinha um outro de médico de legista, é isso? Não, o era tudo junto. DPC, esse Departamento de Polícia Científica, ele englobava Instituto Médico Legal e Instituto de Criminalística. Tá. Então, era um delegado de polícia. Só que no IML, né, pela força da categoria dos médicos, ali nunca entrou Ninguém mexe, diretor, tem que ser médico mesmo. Delegado. Tinha que ser médico mesmo. Tá. Agora, nós é uma colcha de retalhos. Né? Tem lá fisioterapeuta, psicólogo, médico, dentista, engenheiro. Então, que é até necessário. Não, é necessário. Para uma boa perícia, você precisa ter esses olhares distintos. Né? Todos. Eu acho que nós temos que ter profissionais formados em todas as áreas de conhecimento. E eu estava naquele meio. Eu estava conhecendo a política, a importância disso. Eu já estava no sindicato e organizando um congresso, que foi o Congresso de Criminalística aqui de 1997, que foi aqui em São Paulo, organizando o congresso. Só tiveram, acho que 2 congressos ou 3. Teve mais, doutor Maurício? Não, teve um em 47, depois teve um em 87, 1947, e, bom, eu não me lembro. Não era anual, era uma coisa rara. Não, porque a cada 2 anos, esse congresso, ele deve estar numa capital aqui, ou numa cidade do Brasil. E aí São Paulo foi escolhido para ser o próximo. Então, eu estava organizando... Tipo Olimpíadas. Eu estava organizando, porque nessa ocasião eu era vice-presidente da Associação Brasileira de Criminalística. Então, quando você está no meio da polícia, você precisa ter gente com conhecimento de política, porque a coisa não é fácil. Então, a Maria já começou daí, né? Eu já tinha um contato mais ou menos. Aí aconteceu a história do assédio. E, especificamente, uma situação é que eu era obrigada a chegar todos os dias, às 7 horas da manhã, no Instituto. Ninguém chegava esse horário lá. A não ser o pessoal que estava entrando de plantão, mas eu acho que era às 8 o plantão. Então, eu tinha que chegar muito cedo, 6h30, 7 horas. Eu era obrigada. E, toda vez, esse indivíduo, como eu estava sozinha, ele ia lá na sala. Até o fato de você chegar mais cedo já era para isso. Ele mandava Sim. você chegar mais cedo para que o ambiente estivesse vazio e ele pudesse agir. Ele pudesse agir, exatamente. Então, era um negócio extremamente constrangedor. E eu acho que um dia ela me viu meio perturbada, eu estava no corredor, porque eu ia muito lá no Núcleo do Patrimônio. Tinha amigos muito, muito legais lá, o diretor era bacana, tinha os peritos,
oh meu Deus, o Adriano, o Dirceu, e eu estava aprendendo a mexer em computador com eles, porque a gente nem tinha isso. Isso Gente, que tempo jurássico, vocês não têm Que ano noção. que é isso? 1990, nós não tínhamos computador no Instituto. Eu aprendi a mexer em computador em 94, 93, 94, quando a produtora que eu trabalhava tinha um computador na sala da minha coordenadora. E eu pedia para ela se eu podia chegar às 6 horas da manhã para eu ficar mexendo. E ela confiava em mim e deixou. É assim que eu aprendi a mexer. Porque não era fácil você comprar um computador, era muito caro. Muito caro. Não dá para você ter um computador. Hoje todo mundo tem um computador e joga fora. A gente, para conseguir. Era aquela CPU, mouse, gente, não tinha mouse. Não, pior de tudo, que assim, até fui errado. Eu fui fazer isso quando chegou o mouse, o Windows, não sei o que lá. Sim. Só que antes eu trabalhava no DOS, né? No DOS, eu também. O DOS era mais... Que o meu irmão, gentilmente, né, quando ele descartou o DOS, ele falou, Rosana, você quer um computador? Eu falei, bom, eu tenho que aprender a mexer com isso. Então, eu fazia no DOS. E a gente fazia na máquina de escrever, né? Com carbono. Assim, com carbono. Eu fazia também. Carbono. Eu, assim, tirei 10, viu? Meu diploma é 10 em datilografia. Não, eu sei datilografar com quase 6, mas não, eu sei faço tudo, bem. Aquilo era um curso para você mais jovem. Mas na minha época, você tem um diploma de datilografia, nossa senhora. Então eu falei, não, eu preciso correr atrás desse diploma. E aí ele te forçava a chegar cedo para atuar. Para atuar. Então, o que acontecia? Eu ia muito a esse núcleo, porque eu estava aprendendo justamente a mexer no Windows e tal. E a Maria estava lá, e ela viu um dia que eu estava muito perturbada. Eu falei, contei para ela. Sabe, senti ali um momento, era uma mulher, e eu já tinha ouvido falar muito dela, já tinha visto ela em alguns locais, alguns lugares lá de assembleia, essas coisas todas, essa luta toda que a gente estava lá. E aí me abri e falei com ela. A partir desse momento... Sabe, nós nunca tínhamos tido uma conversa assim de falar quem é você é casado, quantos anos você tem filho, o que está acontecendo. Nada, eu não sabia nada da vida pessoal da Maria, nem também muito da vida profissional. Ela simplesmente falou assim, ela estava de licença-prêmio. São 3 meses que a gente pode ficar, é um prêmio que o governo te dá, se você não tem falta, uma série de coisas, você pode ficar 3 meses, né, sem trabalhar. E volta depois normalmente. Ela estava de licença-prêmio, então ela não tinha que estar lá, ela não deveria fazer isso. Ela falou, eu venho aqui todos os dias, porque eu trabalhava todos os dias. Eu venho aqui ao Instituto todos os dias, eu vou estar aqui às 7 da manhã para esperá-lo, com você. E ela vinha, Beto. Oh, meu amor. Obrigado. Ela chegava, desculpa. Não, desculpa do quê? Ela chegava, eu fiz até uma maquiagem hoje mais duradoura, porque eu falei assim, eu não vou conseguir ficar sem chorar falando dela. Ela chegava... Dá uma mãozinha para mim, meu amor. Às 7 da manhã, ela estava lá. Todos os dias, Beto. Todos os dias. Então, quando ele chegava, era muito engraçado, porque ele tinha um receio dela. Ele já conhecia, porque ele era um delegado já mais antigo. Então, ele já sabia que era Maria do Rosário. Porque ela já tinha dado umas peitadas nele em outras situações. Era conhecido. Então, quando ele chegava e dava de cara com ele, ele disfarçava, falava assim, doutora Maria, a senhora por aqui, papapá, e ó, escorregava. E isso aí eu fui levando, claro, porque a recomendação que eles passam para você, quando uma mulher numa situação dessa, naquela época, era assim, olha, faz o que você não entende. Sabe? Você dá um sorriso e sai para lá. Qual o problema? Qual o problema? Entendeu? Não, ele só quer passear com você, porque você é uma moça bonita, tal. Ele gosta de passear com você pelo instituto do teu lado, porque ele se sente, entendeu? Valorizado, é uma moça bonita do lado. Então você faz esse papel aí, né? Você não precisa chegar aí, né? E mulheres falavam isso para você, né? Mulher. Então assim, leva na brincadeira, tal. Bom, enfim. Até que chegou o dia fatídico que realmente ele expôs o órgão sexual, e foi ela que viu. Porque o Instituto tem uns corredores muito grandes, gente. Enormes. É o mesmo prédio, não é? Do Butantã até hoje? Sim, o Butantã. Tá. Eu chegava, como eu chegava muito cedo, eu abria todas as salas. E eu estava andando, e ela vinha vindo na minha direção. Isso aqui eu não esqueço nunca. Ela vinha na minha direção, e ela passou por mim, muito brava. Entendeu? Quando eu me virei, que eu vi, né? O indivíduo estava... Com baduguedo para fora. Com badulac, de fora, quer dizer, não ia acontecer nada também, porque aquilo estava lamentável, desculpa, mas... Aí, eu falei, um negócio ridículo, mas é o fim do mundo. Absurdo, Dentro absurdo. de um instituto.
entendeu? E ela partiu para cima dele e aí a coisa estourou, porque eu falei, eu não tenho mais condição, né? Ou isso aqui eu não sei o que vai acontecer, mas eu não posso ficar mais nessa situação. Se eu sair da perícia, o que eu vou fazer? Batalhei tanto para entrar, estudei com o filho no colo, aquela coisa toda, mas eu não vou me submeter mais a isso. Eu também não vou ficar brincando de que não estou vendo nada. Então, a Maria foi muito importante nesse período, porque ela ficou do meu lado. Porque a coisa depois engrossou, né? Isso aí, quando você, dentro da polícia, vai brigar com o indivíduo que tem mais força, aí a coisa... né? Você foi ainda mais penalizada. Fui. Agora você não vai chegar às 6 da manhã, vai chegar às 4 da manhã. Não. Aí, assim, deu uma reviravolta que foi destituído, nós não tivemos nem mais delegado como diretor do instituto, ninguém queria assumir mais. Falou, pô, aquilo é uma encrenca, né? E eu virei o papel da mulher encrenqueira. Mas o que mais me... Nossa, não ligo também para isso. Mas o que mais chamou atenção nessa situação é que as próprias colegas se viraram. Colegas, sabe, ficaram a meu desfavor. Chegaram até a fazer um documento, o que não pode, Beto. Fizeram até um documento para o secretário de Segurança, falando, não, ela... Sabe, quer dizer, ele estava há 1 ano lá e eu já estava praticamente há 10. E a Maria do Rosário ficou... além de tudo, ela foi uma testemunha importantíssima, porque ela já era uma mulher muito respeitada. Sim, sim. E ela permaneceu comigo o tempo todo. E aí, gente, superei isso. Claro que não foi fácil, porque quando você compra uma briga dessa, eu não sei nem hoje como é que está melhor. Mas, mesmo assim, é que a gente tem uma série de recursos que nós não tínhamos na ocasião. Você não podia gravar, não tinha câmera. Isso aí, gente, era coisa, né, que nem nós do Instituto hoje tínhamos. Tem até lugares para você recorrer em RHs e tudo mais. Acredito ainda tem um compliance. A figura, né, porque assédio sexual, gente... É importunação sexual dentro de um ambiente de trabalho. Uma pessoa em geral, com que é hierarquicamente acima, te oprime, né? Te subjuga pelo cargo que ele tem a você. Então, não eram só as propostas, né, sexuais, era a humilhação também, né? Falar para eu lavar viatura, tal. Então, quando eu enfrentava isso, que era muito difícil, eu chorava, mas eu continuava, entendeu? Porque eu sempre fui chorona mesmo, eu me emociono. Mas isso não é sinal de fraqueza, não, viu, gente? Eu posso estar chorando, mas eu vou para cima. Eu falei, não, as pessoas acham que o fato de você chorar, né? E ela sempre do meu lado. E tive oportunidade, nesse mesmo período, dela, inclusive, ajudar outras pessoas que estavam sendo também assediadas. Não era só eu. Ótimo. E ela junto, né, com essas pessoas, e me acompanhou o tempo todo. E, a partir daí, Beto, nós sempre estivemos juntas. E eu pude acompanhar toda essa força que ela tinha, política. E tanto que ela, como outros colegas também, mais antigos, que eu conheci, que estavam juntos, que já conheciam a Maria de muito tempo, né, a importância dela no cenário da criminalística nacional, nas questões políticas. Entendeu? Não tem uma pessoa que não conheça, né, a Maria e o que ela fez, né, pela classe. Quando ela sai? Quando ela se aposenta? Olha, ela conseguiu restaurar a Associação Paulista de Peritos Criminais, porque tinha um sindicato e a associação. Ela virou presidente dessa associação. Então, isso foi importante também, ter uma entidade de classe por trás, para ajudar não só a mim, mas outras pessoas também, né, e promover eventos. Eu fiz muitos eventos com o apoio, né, da associação, cuja presidente era Maria. Sim. Então, não é só a parte política, né? Eu, como presidente da ABC, e mesmo depois, que já tinha saído, né, da presidência da ABC, a Maria foi muito importante, a associação foi importante, para que nós fizéssemos cursos especializados em todas as áreas, não só em crimes contra a pessoa. Então, foi muito importante. E a amiga pessoal que virou, que eu falei, que ela é minha mãe, minha irmã... Ela entrou na década de 70, quando o racismo não era crime. O racismo virou crime só na Constituinte de 88, de 1988. Ela contou para você, ou você viu, ou você percebia, como ela lidava com o racismo. E ela tinha várias coisas. Ela sofria misoginia, com certeza, porque certo. Mulher. Mulher, claro. E preta. Preta. O que ela te contava, o que você viu, e como ela se portava com tudo isso? Beto, ela me contou muitas passagens e... é óbvio, né? Porque eu já imaginei que isso acontecesse. Porque o preconceito, gente, ele atinge todo mundo. Em se tratando de mulher, Beto, você vai sofrer porque você é preta, porque você é branca, porque você é feia, porque você é bonita.
não tem escapatória. Se você é bonita, então você é burra. Que é muito o que eu ouvia. Mas ela tinha que ser aeromoça. Não estou desmerecendo a profissão, você entendeu, né? Mas, sabe os estereótipos criados? Que principalmente, você tinha que ser secretária. Principalmente naquele momento era secretária, era enfermeira. Era, na verdade, fantasias sexuais dos homens. Também, claro, aeromoça, você era colocado não porque a aeromoça é menos inteligente, não. É porque na fantasia sexual não cabe uma perita. É claro que não. Então, cabe a aeromoça, cabe todos aqueles estereótipos que até hoje se carregam um pouco, é horrível. Sim, a secretária, uma mulher ser secretária, sentar no colo do patrão era quase uma equação. Quantas mulheres que apenas eram secretárias e queriam se exercer uma profissão tão importante, elas eram estigmatizadas até pelo próprio crachá que elas carregavam. Né? E eu recebi inúmeras propostas em função disso. Para ser secretária de fulano, de Beltrano. Eu falei, mas eu não fiz concurso para ser secretária. Eu quero ser perita. E uma coisa interessante, Beto, você ser perita criminal e chefe de equipe, chefiando homens. Quando eu entrei, a equipe que trabalhava comigo eram todas de homens. Ela chefiou também, a Maria do Rosário. Ela deve ter também tido problemas pela cor teve, dela, sim. por ela ser preta. Agora, por ela ser mulher, mais ainda, preta, mulher, pelo fato de ser preta. Mulher, que ela já entrou bem antes, né, do que eu, ela e tem preta. um componente a mais, né? A classe social. Porque uma coisa que é interessante, que ela me contou, inclusive, na casa, que você me falou, tem uma casa aqui na Avenida Paulista, na Peixoto, na Padre João Manuel, com a Alameda Santos, que é um restaurante chamado Gula Gula. É um restaurante carioca que tem a sua versão aqui em São Paulo, sua filial. E é uma casa muito bonita, é um casarão muito bonito, que vocês que gostam de True Crime já devem ter ouvido falar da Mulher da Casa Abandonada. Muita gente coloca a Mulher da Casa Abandonada como ela morando numa mansão. Não morava numa mansão. A Mulher da Casa Abandonada mora num sobradão. Em Higienópolis. Essa Mulher da Casa Abandonada, a Margarida, ela tinha uma tia que até aparece no podcast do Chico Felitti. Uma tia que morava num palacete na Avenida Paulista. Que não é uma mansão, mas vamos chamar de palacete. É essa casa do Gula Gula, é esse palacete da tia da Margarida, dos tios da Margarida, quem que morava nessa casa? A Maria do Rosário. Em função da família da Maria do Rosário. Ela vinha de uma classe social mais baixa. Sim. E a mãe dela foi empregada doméstica nesse palacete. Nesse palacete. Na verdade, dos avós da Margarida, né? Da Guida. Então, a Maria... Aí, é o que acontecia mesmo. A dona Blandina, que a Maria fala com muito carinho. Você chegou a conhecer ela, né? Não, ela já tinha falecido. Tá, mas eu conheci a casa. Outras irmãs, sim. Você conheceu o palacete, você conheceu. Sim, funcionando. E, então, o que aconteceu? Era óbvio que isso acontecia mesmo, né, gente? Então, a dona Blandina começou a puxar os filhos para também trabalharem na casa. E a Maria foi uma delas. Né, com as outras irmãs. Nós temos aí uma passagem interessante, que quando veio o Papa aqui, a irmã da Maria do Rosário, ela era uma doceira de mão cheia. Ela fez os doces todos para o Papa. Recentemente, viu, gente? Ela já estava com idade, bem idosa. João Paulo II, esse ou para o Francisco? Foi o outro. Ou o anterior, João Paulo I? Não, João Paulo II, Bento... Mas ele veio para o Brasil? Não. João 23 não, gente. Foi... João Paulo II, aí veio Bento... É o Ratzinger. É o Bento, o Papa Bento. Ele e depois veio para o Brasil. Francisco. Depois veio Francisco. Não é o Francisco, é aquele que veio antes. Ele veio mais bravinho, aqui, o alemão. O alemãozão. Aí a irmã da Maria, que fez toda aquela mesa maravilhosa de doces, tal, ela já estava com idade, mas era uma doceira. Então, todos eles, gente, se encaixavam em alguma função. E o interessante da Maria é que uma das filhas deste casal, né, que era quatrocentão, aqueles quatrocentões mesmo, milionário, rico de verdade, quatrocentão, português, né, aqui de São Paulo, que é a base da sociedade de São Paulo. Depois vieram os imigrantes e tal, mas, né, os portugueses. Uma das filhas se encantou pela Maria. Então, falou assim, eu quero ser madrinha dela, eu vou ser madrinha dessa menininha. E tinha outras irmãs da Maria, e todas elas ajudavam. Quando tinha festa lá na casa da Margarida,
Então, ela viu a Margarida crescer. Ela viu a Margarida crescer e ela conheceu, inclusive, a empregada doméstica que vai com a Margarida, que eu esqueci o nome dela agora, Esqueci acho que nem também. é citado. Ela conheceu, ela viu essa menina trabalhando no Palacete e na casa da Margarida. Sim. Tanto que a Maria do Rosário chegou a dar uma entrevista, acho que na Record, se não me engano, contando esses detalhes sobre a mulher da casa abandonada. Exatamente. E ela até comenta, ela falou, ela era uma menina brilhante. Ela fez Ita. Exatamente. Naquela Margarida época, fez gente. Ita. Exatamente. Brilhante. E ela que, na verdade, foi convidada pela NASA, né? A Maria que conta isso. Então, ela viu essa menina crescer. Ela falou, desde pequena, ela era diferente. E aí, essa madrinha ajudou muito a Maria nesse aspecto de incentivá-la a estudar. Ajudou. E a Maria aproveitou. Por isso, gente, olha, você por tem isso que ela aproveitar. faz essas duas faculdades, por isso que ela consegue fazer... Ela vai para o exterior, ela aprendeu alemão. Ela vem de uma base social mais baixa, mas ela consegue ter acesso graças a essa madrinha rica, que ao invés de dar, ela investiu no que a Maria poderia ter para sempre, que foi na educação. Que foi na educação e no conhecimento. Né? Então, tudo isso de falar alemão, de falar outras línguas, e aí a Maria aproveitou muito isso. Ela se desenvolveu intelectualmente, se tornou o que se tornou. Junto com a inteligência que já era dela, escorpiana, né? Com ascendente escorpião. Eu sou escorpião, mas meu ascendente é leão. Mas ela é escorpião. Por isso que a gente se dava bem também. Então, ela aproveitou, Beto, porque era uma menina brilhante, desde pequena. E a madrinha viu isso. Falou, opa, eu vou investir nessa menina. Essa madrinha não casou. Quando eu conheci a Maria estava na casa ainda, ela já tinha a casa dela. Nessa palacete aí da Margarida, que a Margarida, inclusive, ganha uma parte da herança, uma parte da venda dessa casa, a Margarida ganhou. Deve ter também, segundo o podcast do Chico Feliz, se eu não estiver errado. Sim. Mas que a Margarida, ela viveu nesse palacete. Quem quiser conhecer, fica aqui na Padre João Manuel, na Avenida Paulista, tem uns endereços mais famosos. A Padre João Manuel ela nasce na Paulista, ela não cruza a Paulista. Do lado direito, e a casa é um palacete branco deslumbrante que virou um restaurante. Então você pode ir lá e o restaurante é bom. Não, e dá para conhecer porque eles preservaram muito bem. Agora, eu conheci essa casa com a madrinha morando lá. Então, o que aconteceu? Essa madrinha foi envelhecendo... Eu adoro ir lá almoçar com você, que você fala, Beto, aqui na biblioteca com a Maria do Rosário, aquele dia foi fantástico. Ela contando como era o funcionamento daquele palacete. Exatamente. As festas então, que davam. Porque quando eu conheci a Maria... Essa mesmo, Saulo. Essa mesmo. O palacete ainda estava habitado pela madrinha, que já era idosa, e a Maria cuidando dela. Ela só queria a Maria. Então, e que até, se eu não me engano, no podcast da Casa Abandonada, fala que ela era uma freira. E a Maria Rosário não era freira. Não era freira, não. Eles não tiveram filhos. Exato. O marido morreu e ela foi uma viúva. Ela não era uma freira. Não era freira, mas extremamente católica. Super extremamente católica, religiosa. Exatamente. Como toda a família, gente. Tá? Então, assim, muito religiosa. E a Maria também seguiu isso. A Maria também era muito religiosa. Do Rosário. Maria do Rosário, né? Então, já havia vida da mãe. Estava tudo junto e misturado lá. Então, é interessante, quando eu conheci a Maria, essa casa estava ativa ainda, essa madrinha estava lá, e eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá com a Maria, porque a Maria que coordenava tudo. Desde a parte da comida, dos empregados todos que tinha lá, e como companhia para essa madrinha, que ela só queria. Quem acompanhava era a Maria, que tinha que ir ao médico, tinha que marcar, tinha que fazer, porque ela não aceitava outra pessoa, e ela ficou até o fim. Aí, quando essa madrinha faleceu, aí houve inventário e tal, e aí saiu. Agora o restaurante. Maria né, chegou a trabalhar. Maria chegou a casar, ter filhos? Então, a Maria teve um relacionamento longo, né? Ela nunca foi muito de comentar a respeito disso. Então, até... Para preservar, eu nem vou citar, mas ela teve um relacionamento importante com uma pessoa muito importante. Não teve filhos, mas ela adotou. Que é o George, que está homem feito agora, formado. Que legal. Ela pegou esse menino no que era antes a FEBEM. Ela ia lá entregar presentes para as criancinhas, gente, não é FEBEM. Porque o FEBEM... A FEBEM também era meio orfanato. Ele tinha de criancinhas até infratores, separados, claro. Então, tinha lá, também acolhia os infratores, menores infratores, mas ele tinha uma parte de crianças... De assistência mesmo. E ela contou para mim que, numa dessas visitas, ela fazia constantemente, levava brinquedo. Ela sempre fez isso, viu, gente? Ela levava brinquedo e outras coisas. Lá veio um menininho, correndo e grudou na perna dela. Falou, mãe... Ai, meu Deus. E aí ela falou assim, mas como mãe? Não, você é minha mãe. Né? E
E ela falou, não posso, né? Como é que eu vou ficar agora com esse menino que ele me chama de mãe, agarra na minha perna? Tenho que ficar com ele. Adotou esse garoto. Agora é um homem feito, já é pai, né? Se casou até com uma francesa, tem um garoto, o neto dela já está. Então ela viu o neto dela crescer. Sim, está um adolescente agora. Eu conheci o Jorge porque ela levava ele em tudo quanto era lugar, tá? Ah, vai ter congresso lá em Natal, tava ela e o Jorge. Entendeu? Todo mundo conheceu, né? Porque ela levava o garoto. E é só voltando à pergunta para a gente finalizar, o racismo ela conseguiu não Beto, baixar a cabeça, não. assim como ela peitou o seu assédio, Sim, ela peitou os racistas. Todas as expressões de racismo. Então, eu tive oportunidade de ver algumas, né? E ela me contou muito, todo mundo sabia, entendeu? Mas ela não baixava a cabeça, não. Gente, ela tinha um argumento, ela tinha uma retórica, e esse sarcasmo dela, sabe, que era imbatível. O pessoal, quando via Maria, saía fora. Quando alguém começou com alguma coisa, ela foi em cima. Então, é assim que tem que ser, pontual. Sabe? Pontual. Pá. Isso, gente, quando não tinha nada desse movimento que tem agora nem nada. Era ela, no instituto onde só tinha brancos, né? Ela lá enfrentando todo tipo de preconceito, de comentários jocosos, de tripudiar em cima do fato dela ser preta, do fato, mas será que ela é tão inteligente? Será que ela vai? Então, ela me contou vários episódios e eu tive a oportunidade, infelizmente, de ver muitos outros, mas não precisa pular na frente, não, porque ela se virava muito bem. E ela sempre enfrentou e calou a boca de todo mundo. E abriu as portas para muitas outras meninas pretas ou mulheres, não importa, porque a Maria ela não estava preocupada só com isso. Ela estava preocupada com a perícia, com os peritos e com as mulheres. Quando uma mulher como ela consegue vencer tudo, ela não fala só com as mulheres. Não. Ela fala com os gays, ela fala com todos. Os excluídos, ela fala com os tímidos. Quando uma mulher com o nascedouro dela chegou onde ela chegou, ela é referência para todo mundo que nunca consegue se encontrar no dito normal. Normal, exatamente. Então, a Maria ela tem essa ascendência boa para todo mundo. Se eu puder encontrar com ela amanhã um dia, o que você vai fazer? É uma pergunta que eu sempre faço, eu nunca pensei de fazer essa pergunta. Não sei se ela me chamar de princesa, então, Beto. Ela te chamava de princesa, ela falava para mim. Ela falava assim, Maria, mas como é que você fica me chamando de princesa? Olha a situação. Quando ela veio aqui no estúdio, tem uma live que ela aparece, ela virou para mim e falou assim, cuida da minha princesa, hein? Ela falou, da minha não, da nossa princesa. Meu amor, muito obrigado. Deixa eu dar um beijo. A Maria deve estar feliz demais de você. Ela me falou muito aqui aquele dia do orgulho que ela tem de você. Eu acho que... Ela falou muito do orgulho que ela tinha de você. O melhor presente é isso. Do quanto você era especial. Ela ficou falando muito sobre você. A primeira vez que eu consegui conversar com ela, de fato. Depois encontrei com ela na sua medalha. Onde você estava para ser aplaudida... Ela foi no Show do Milhão. O Show do Milhão é bom, né? Ela foi na Live do Milhão. Na Live do Milhão, gente. Onde você estava para ser aplaudida, ela estava e ela estará. No livro. No livro ela foi... No lançamento do livro. É o meu, desculpa, Beto. Que eu estava pesquisando aqui. Não. Então, eu acho que a gente ia ficar, sabe? Eu ia olhar para ela e falar Mary Rose, que era como eu chamava ela. Mary Rose era princesa. E a gente ia se abraçar muito, não precisava falar nada. Não vai, né? Porque a gente... Os bons a gente se encontra para sempre. Então, e os maus também se encontram para sempre, mas não com a gente. Verdade, Beto. E eu acho que é isso. Eu ainda estou muito emocionada, né, com relação a isso, porque eu me senti meio desamparada. É interessante. Porque a qualquer momento eu não preciso estar grudada com ela, gente. Eu não precisava estar o dia todo. Mas quando eu tinha qualquer tipo de dúvida ou, sabe, qualquer coisa que estivesse acontecendo na minha vida, eu ligava para ela. E, às vezes, eu não precisava nem ligar. Ela ligava para mim. Princesa, como é que você está? Como é que está o Moraes? Sempre gostava de falar com ele, chamava ele de chefe. Porque a gente chamava ele de chefe, né? Ele era o chefe. Apesar de ser diretor, mas todo mundo chamava ele de chefe. E ela sempre queria falar com ele e comigo, sempre queria saber se nós estávamos bem.
Mas Isso, agora ficou gente. até mais fácil conversar. Você conversa com ela a hora que Conversa você até quiser agora. o tempo inteiro. Sim, converso. Isso daí Eu sei que ela está bem. Os nossos grandes amores, eles se tornam nossos grandes anjos. Exatamente. E Mas pra sempre. foi e é uma grande mulher. Ela continua sendo. Sim, para sempre. Uma O nome grande dela. mulher. E aqui fica o registro dela, com todo o amor. Um beijo, Maria do Rosário. Beijo, Você tá aqui com a Maria, Mary gente, Rose. com certeza. E até daqui a pouco. Até já, gente.